Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, nós falaremos sobre alguns termos importantes e utilizados na sociologia, que é o conceito de preconceito, discriminação e segregação. Então, o que seriam os preconceitos? Os preconceitos se baseiam em generalizações superficiais e depreciatórias do outro, ou seja, você vai julgar o outro previamente. Você terá o conceito do outro antecipado, né? E esse conceito, né, será superficial e será generalizatório, né? E também será depreciatório do outro. Ou seja, em geral, o portador de características físicas e culturais diferentes é considerado inferior, né? E tais generalizações a sociologia denomina então de estereótipos. Então, o preconceito vai ocorrer quando uma pessoa, né, vai ter algumas características físicas, culturais consideradas diferentes, né? Consideradas inferiores, né? Consideradas fora do padrão, do normal, né? Ou seja, e aí a sociologia vai considerar essas generalizações, né, de estereótipos, né, que não seguem o estereótipo. Isso então vai gerar o preconceito, que é esse comportamento que vai excluir o outro, né, que vai analisar o outro a partir de um padrão, né? E o que seria então a discriminação? A discriminação é uma atitude ou um tratamento diferenciado em relação ao outro, que pode levar à marginalização ou à exclusão. Então, a discriminação decorre em relação ao preconceito, né? Só existe discriminação porque existe o preconceito. Então, é uma atitude que o outro, então, que sofre essa discriminação, vai ter um tratamento diferenciado, né? E esse tratamento pode levar à marginalização e também à exclusão. Então, o que seria a discriminação e a segregação? São ideologias calcadas em preconceitos que refletem a hegemonia de grupos e subordinação do outro. Ou seja, isso só acontece porque existe uma hegemonia de um grupo sobre outro. Então, esse outro grupo será subordinado. Então, os preconceitos são normalmente difundidos, enraizados e renovados por um mecanismo de socializadores, e sua reprodução ao longo da história foi responsável pela cristalização de profundas desigualdades em diversas sociedades. Então, os preconceitos, né, e as discriminações, elas são históricas, né? Isso causa uma desigualdade, né, profunda na nossa sociedade. Qual tipo de desigualdade? Toda desigualdade de gênero, racial, sexual, de etnia, né, econômica, inúmeras desigualdades. Então, a discriminação ela é dissimulada, não fica claro nem mesmo para quem sofre que ela de fato existe, o que torna mais difícil de superá-la. Então, há muitas das discriminações não fica claro que ela existe. E se não fica claro que ela existe, fica difícil de superá-la. Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a segregação. Então, a segregação significa separar, isolar social ou espacialmente. Grupos que são alvos de preconceitos discriminatórios por não partilharem da cultura dominante costumam ser segregados. Então, as discriminações, né, as segregações, ela muitas das vezes ela se dá por meio espacialmente, ou seja, existe um bairro que é só de negro, né, um bairro que é só de branco,
ambientes que são só de pessoas ricas, né? Ambientes que só frequentam pessoas mais pobres, ou seja, é justamente o isolamento social, né? E também o isolamento espacial, né? Como nós vemos na imagem, tem aquele bairro que só mora pessoas de baixa renda, né? Então há um isolamento espacial, né? De determinado grupo social, né? Que não consegue acessar determinados bens porque sofrem preconceitos ao longo da história. Então, essa segregação pode ser, essa separação pode se dar, então, tanto da separação social quanto da separação espacial. Muitas das vezes, então, a segregação é institucionalizada por meio de políticas ou leis que visem manter fora do foco da sociedade de indivíduos ou grupos considerados indesejáveis. A concentração de moradores pobres em favelas e periferias é um exemplo de segregação que ocorre no meio urbano, ou seja, a segregação ela vai ser institucionalizada por meio de políticas e leis, né? Os moradores que moram na favela, né, os moradores pobres, eles vão ser isolados, né, eles vão ser segregados. E lá na favela, eles não terão acesso à cultura, né, ao esporte, ao lazer, a uma praça, né, a uma pista de bicicleta, né, a parques, ou seja, essa segregação se dá também por meio de políticas e leis, infelizmente. Então vamos ver um pouquinho sobre raça, racismo e etnia, que são aspectos socioantropológicos. Então, o racismo pressupõe, né, a existência de raças humanas e se utiliza de caracterização biogenética para explicar fenômenos sociais e culturais. Supõe ainda que existem, então, raças superiores, raças inferiores, considerando, portanto, natural que essas sejam subjugadas pelas primeiras. O racismo, portanto, é também uma ideologia. Como nós sabemos, né, não existe uma cultura melhor nem uma cultura pior. O que existem são culturas diferentes no plural. Então, não existe também uma raça superior nem uma raça inferior, né? O que existe é a multiplicidade das raças humanas, das diferenças. Então, nós não podemos aceitar o racismo como algo natural. Nós não podemos aceitar que uma raça superior ou inferior é natural, né? O racismo, então, é uma construção social. Ele é uma ideologia construída socialmente. E isso também se dá devido a algumas teorias racistas e eugênicas. Então, surgiu no final do século XIX e início do século XX, tentando comprovar cientificamente a existência de raças superiores e inferiores, recorrendo às ciências naturais e seus métodos à época, mediação do crânio e nariz, por exemplo. Os chamados estudos antropométricos tentavam uma prova possível para deduzir comportamentos e aptidões de um indivíduo com base nas suas características físicas. Então, as teorias eugênicas surgiram lá no século XIX, né, final do século XIX, início do século XX, e esses cientistas dessa época tentavam comprovar cientificamente a existência de raças superiores e raças inferiores. Para isso, eles utilizaram então da ciência. E aí eles queriam provar, né, através da medição do crânio, do nariz, né, que isso existia sim de fato. Mas isso é uma teoria racista, é uma teoria eugênica. Então, as teorias eugênicas pressupunham que cada raça possuía características próprias
e que a miscigenação entre brancos, amarelos e negros resultaria na degeneração, ou seja, na inferioridade das raças, né? Então havia, entretanto, as que propunham que a miscigenação poderia ter uma opção de melhorar as características de um povo através da disseminação genética do homem branco. Algumas políticas públicas se basearam nesses pressupostos. Um exemplo foi o incentivo à imigração de trabalhadores alemães e italianos para o Brasil à época da abolição e da escravidão. Ou seja, o que eles queriam? Eles queriam que homens brancos, né, fizessem a miscigenação, né, das pessoas, do povo, para que houvesse a disseminação da genética do homem branco. E com isso haveria o melhoramento das raças, né? Essa é uma teoria extremamente racista, é uma teoria extremamente eugênica. E aí nós vamos ver alguns cientistas eugênicos, que tem o José Arthur Gobineau. Então ele diz que em seus estudos de eugenia defendeu que a miscigenação era inevitável, mas levaria à degeneração física, intelectual e moral da espécie humana, ou seja, pelo simples fato das pessoas relacionarem entre si, né, diferentes etnias. Para ele, né, haveria então isso levaria à degeneração física, intelectual e moral da espécie humana. Lombroso vai dizer, então Lombroso, que é o médico italiano, defendia que os criminosos apresentavam evidências físicas que possibilitavam classificar de antemão o comportamento transgressor, chamando por ele de estigmas. Tais anomalias poderiam ser identificadas através da antropometria. Então, o médico Lombroso ele vai dizer que algumas características físicas, por exemplo, ter o nariz de determinada forma, os lábios de determinada forma, o crânio de determinada espessura, de determinado tamanho. Isso, de antemão, ele poderia imaginar que a pessoa já era um transgressor, ou seja, isso já é uma teoria extremamente preconceituosa. Nós também temos o Nina Rodrigues, que ele vai dizer assim. Nina Rodrigues, ele é médico e antropólogo brasileiro, inspirado em teorias racistas como a de Lombroso, defendeu que os negros eram geneticamente mais propensos à criminalidade. Então, nós temos aqui 3 exemplos de cientistas eugênicos e o Nina Rodrigues vai ser capaz de dizer esse absurdo, né, de que os negros são mais propensos à criminalidade. Então, nós, na próxima aula, nós continuaremos falando mais sobre esse assunto. Até a próxima aula.